Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico. Hoje vamos aprender o método de Gauss-Seidel. Para resolver um exercício de sistemas lineares utilizando esse método, temos que passar por três etapas. Sendo ela, o primeiro passo, verificar se o sistema é convergente. O segundo passo, isolar as incógnitas. O terceiro passo, montar a tabela de interações. Bom, vamos por partes. O primeiro passo é verificar se o sistema é convergente. Podemos fazer isso utilizando dois critérios. O primeiro critério é o critério de Seyfert. Vou explicar eles para vocês. Primeiramente, quero deixar claro isso daqui. Parece simples, mas tem gente que tem dificuldade, por isso que eu gosto de frisar essas coisas. Quando você vê assim, A11, A21, na verdade seria assim, A e J, ou seja, vê a letra, o A, o primeiro número representa a linha, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. O segundo número é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Esse é o sistema de 4x4. Por exemplo, se na fórmula estiver pedindo o A32, seria o A da linha 3 da coluna 2, ou seja, linha 3, coluna 2, seria esse valor aqui. Tudo bem? Isso também vale se você já estiver colocado em determinante. Ou seja, mesmo se a incógnita do lado, continua valendo a mesma explicação. Tudo bem? A14 seria linha 1, coluna 4. Seria o mais 1. Que seria aqui, ó, quando está só com a incógnita, a gente considera o número 1. Tá bom? Bom, vamos lá. Critério de Seyfert. Temos ele aqui do lado. Temos aqui um exemplo de um sistema de 4x4. E em um sistema de 4x4 fica assim. Você pega 1 dividido pelo A11 vezes A12 mais A13 mais A14. O beta2 seria 1 dividido A22 vezes A21 vezes beta1, que seria o resultado que você achou no beta1, mais A23 mais A24. O beta3 seria 1 dividido por A33 vezes A1 vezes beta1, que é o que você achou no beta1, mais A32 vezes beta2, que seria o que você achou aqui no beta2, mais A34. Beta4 seria 1 dividido por A44 vezes A41 vezes beta1, mais A42 vezes beta2, mais A43 vezes beta3. Observe uma coisa, é como se o beta1 fosse o x1, que depois que você acha ele, você já começa a multiplicar o determinante por ele. Observe que no beta2 você já usa o beta1, no beta3 você usa o beta1 e 2, e no beta4 você usa o beta1, 2 e 3. Você pode traçar aqui também uma diagonal, que o beta1 você usa o A11, o beta2 A22, beta3 A33 e beta4 A44. Esclarecer também uma coisa aqui que é simples, mas muita gente tem dúvida, é o seguinte. Talvez o seu professor coloque essa parte aqui no numerador da fração e um A11 no denominador da fração. Dá na mesma você colocar essa parte aqui em cima e dividir pela de baixo, quanto você colocar 1 dividido pelo número e multiplicar por essa parte. Tanto esse jeito como esse jeito é a mesma coisa, é só uma questão de regra matemática. Bom, colocando em prática, agora que já conhecemos o critério de Seyfert, temos esse exemplo aqui. O primeiro passo é colocar em módulo. Já vou colocar um módulo aqui para vocês observar. Beleza, agora que já está em módulo, vamos fazer a determinante. 4x1 fica 4. x2 fica 1 porque não tem número. x3 fica 1, x4 fica 1. Pois tem só incógnita, nesse caso permanece só o número 1. 2x1 fica 2,
8x2 fica 8, x3 fica 1, x4 fica 1. x1 fica 1, 2x2 fica 2, 5x3 fica 5, x4 fica 1. x1 fica 1, x2 fica 1, x3 fica 1, 4x4 fica 4. Bom, agora que o sistema já está em módulo, vou colocar aqui a cola para a gente, que é a fórmula de Sassenfeld. Beleza, copiei ele aqui para baixo para ter um melhor aproveitamento da tela aqui. Observe só, substituindo na fórmula de Sassenfeld, o beta1 ficaria beta1, 1 dividido por A11, que é 4, vezes A12, que é 1, mais A13, que é 1, mais A14, que é 1 também. Fazendo essa operação dá 0,75. O beta2 é a mesma coisa, você substitui. Observe que aqui é A22, pega o 8, coloca aqui embaixo, substitui os demais. Lembrando que agora tem uma multiplicação. Observe A21 vezes beta1. Achamos esse resultado no beta1. Ao substituir aqui, ó, A21 é 2. Tenho 2 aqui. Vezes beta1. O resultado do beta1 é 0,75. Está aqui, 0,75. Mais A23, A24. Dá esse resultado. O beta3, a mesma coisa. 1 dividido por A33, que é 5, vezes A31, que é 1, vezes beta1, que é 0,75, mais A32, que é 2, vezes beta2, que é 0,4375, que acabamos de achar, mais A34, que também é 1. Dá esse resultado, 0,525. O beta4, a mesma coisa. 1 dividido por A44, que é 4, vezes A41, que é 1, vezes beta1, que é 0,75, mais A42, que é 1, vezes beta2, que é 0,4375, mais A43, que é 1, vezes beta3, que é 0,525. Dá esse resultado aqui. Beleza. Agora que encontramos o beta1, 2, 3 e 4, para saber se ele converge, basta fazer o seguinte: observar se o beta máximo aqui é menor que 1. Qual que é o beta máximo aqui? Desses valores aqui que achamos, para beta 1, 2, 3 e 4, qual que é o maior? O maior é o beta 1, 0,75. 0,75 é menor que 1? É. Então esse sistema converge e se adequa ao critério de Sassenfeld. Vamos agora para o critério de linhas, que é o outro critério para saber se o sistema é convergente ou não. Irei usar o mesmo exemplo como fiz no exemplo anterior, que seria o critério de Sassenfeld. Assim como no critério de Sassenfeld, o primeiro passo é colocar o sistema em módulo. Já está prontinho aqui, podem conferir. Esse critério das linhas é o seguinte: você coloca o sistema em módulo, ou seja, determinante, utiliza essa diagonal aqui como a diagonal principal, irei circular ela. Agora você isola cada número pertencente da diagonal principal em cada linha, e esse número tem que ser maior que os demais. Olha só na prática. Temos aqui A11 tem que ser maior que A12 mais A13 mais A14, ou seja, o número que está aqui tem que ser maior do que a soma desses números que estão à frente dele, no restante da linha. O segundo número seria o A22, que seria esse número aqui, sempre na diagonal que circulamos. Ele tem que ser maior do que a soma dos demais números da linha que ele se encontra, que nesse caso seriam A21, A23, A24. E por aí vai durante o sistema todo. Observe só. A33 tem que ser maior do que A31 mais A32 mais A34. A44 tem que ser maior que a soma de A41 mais A42 mais A43. Beleza, e se fosse o sistema de 3x3? Aí você faria só até aqui, ó.
E mesmo assim não teria esse A14, A24, seria só até aqui também. A13, A23. Então você aplica a mesma fórmula, os mesmos critérios, independente do tamanho do sistema. Pode ser desde o sistema 3x3 até o sistema 10x10, isso é indiferente. Fazendo a substituição agora, ficará: o primeiro número aqui é 4, ele tem que ser maior que a soma dos demais. O segundo é 8, que tem que ser maior que A21 mais A23 mais A24, e por aí vai. Feito isso, basta fazer a soma. Fica 4, 1 mais 1, 3. 8, 2 mais 1, 4. O mesmo se aplica para o que está aí embaixo e o que vem depois. 4 é maior que 3? É. Então esse está aprovado. 8 é maior que 4? É. Esse também está aprovado. 5 é maior que 4? Sim. 4 é maior que 3? Sim. Beleza. Agora sabemos que esse exemplo que eu estou usando, além de se adequar no critério de Seyfeld, ele também se adequa no sistema de linhas, ou seja, ele é convergente. Esse sistema de linha também se aplica se você quiser fazer para colunas. É do mesmo jeito, só que ao invés de usar a linha, usa a coluna. Tudo bom? Bom, agora que os critérios de convergência já foi visto, podemos passar para o segundo passo, que seria isolar as incógnitas. Observe o enunciado primeiramente. Faça as iterações para x de k0 como 0, 0, 0, ou seja, chute inicial, usar 0, 0, 0. Critério de parada. Fazer até k ser maior ou igual a 3. Esse critério de parada ele pode ser de duas maneiras. Pode ser nesse caso aqui, que seria o número de iterações, igual nesse caso aqui, pede para fazer no mínimo até 3 iterações e parar, ou pode ser até achar o erro mínimo. Aí o enunciado vai te dar um erro, por exemplo, faça até o erro ser menor ou igual a 0,01. Aí você repete as iterações até achar esse erro. Vou mostrar para vocês o passo a passo agora. Observe só. Irei usar esse sistema aqui como o primeiro exemplo, por ser o sistema mais simples, e no exemplo 2 eu uso o sistema que vimos agora há pouco, na hora de testar com os critérios de Seyfeld e das linhas. Bom, como diz aqui o segundo passo, isolar as incógnitas, seria isso daqui. Você isolar o x1, depois isolar o x2 e o x3. Se isso fosse o sistema 4x4, aí você isolaria o x4, se fosse mais ainda x5 e por aí vai. Vamos lá. Ficará x1 é igual. Aí você passa o restante para o outro lado da igualdade, que seria o 1, que já está aqui, mais 2x2 é negativo, mas passa invertendo o sinal, fica mais 2x2. E aqui é zero, então nem conta com ele. Dividido por 5. Por que é dividido por 5? Porque o número que está com a incógnita sempre passa dividindo. Isso é regra da matemática básica. Beleza. Próximo. Isolando o x2. x2 mais 10 mais x1 passa invertendo o sinal mais x3 passa invertendo o sinal, ficando assim positivo, dividido pelo número que está com o x2, que seria 5. Isolando o x3, ficaria x3 é igual a menos 9 mais 2x2. O x1 aqui é zero, então não conta com ele, e o número que está com o x3 passa dividindo. Feito isso, o próximo passo é montar a tabela de interação, pois ela facilita muito o nosso trabalho. Está aqui a tabela. Primeira coluna é K, que seria as iterações, 0, 1, 2 e 3, pois o enunciado pede para fazer até 3 iterações, x1, x2, x3 e o erro. Vocês lembram que no enunciado pediu para considerar o x0 como chute inicial 0, 0, 0? Já pode preencher na tabela aqui, ó. Fica x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Consequentemente, na primeira iteração, não existe erro. Agora as próximas iterações.
Irei substituir os valores aqui na fórmula que isolamos as incógnitas aqui do lado para vocês verem. Fica x1 é igual a 1 mais 2x2. Quem que é x2? Aí você sempre, na hora de preencher aqui a fórmula, você tem que olhar o último valor correspondente na tabela. Beleza? Qual que é o último valor de x2? Só tem esse, então vai ser esse mesmo, 0. Então ficará 2 vezes 0 dividido por 5. Então ficará x1 é igual a 1 mais 2 vezes 0 dividido por 5. Isso dá 0,2. Irei usar 4 casas decimais para dar uma precisão maior. Mas lembrando que quanto mais casas decimais você usar, mais preciso será seu exercício. Já achamos o x1. Isso é crucial. Assim que você achar o x1, x2, x3, você alimenta a tabela. Fez a conta, achou, escreve na tabela, senão a chance de errar é grande. Beleza. Substituindo aqui, ó, passei para cá. x2 é 10 mais x1. Qual que é o último x1 disponível? É o 0,2. Beleza, colocamos aqui, ó, 0,2. Mais x3. Aí você olha na tabela, qual que é o último x3 disponível? É o 0. Então fica 0. No final fica x2 é igual a 10 mais 0,2 mais 0 dividido por 5. É igual a 2,04. Assim que achar, coloca na tabela. Beleza. x3. x3 é igual a menos 9 mais 2x2. Quem que é o último x2 na tabela, o mais atualizado? É esse aqui, ó, 2,04. Aí você substitui aqui. Observe que aqui fala 2x2, só estou substituindo. E fica x3 é igual a menos 9 mais 2 vezes 2,04 dividido por 5, que dá menos 0,98. E agora para achar o erro, como faz? O erro eu irei fazer em uma tabela à parte, pois estou sem espaço aqui. Observem só, temos a nossa tabela com esses valores aqui para x1, x2 e x3. E irei mudar para vocês verem. A tabela já está aqui, já encontramos até a solução K1. E o erro nada mais é do que você pegar o x1 do K1 menos o x1 do K0. Ou seja, a linha atual menos a linha anterior. Ficará assim, lembrando que é sempre em módulo. Ficará 0,2 menos 0, que dá 0,2. Além de fazer essa subtração, considerando os números em módulo, o resultado também é em módulo, tá bom? E fazemos para os demais, x2, x3. Lembrando que se fosse o sistema de 4x4, 5x5, aí teria x4, x5. Mas esse daqui é mais simples. É um sistema que só possui 3 incógnitas, x1, x2 e x3. Bom, 2,04 menos 0 dá 2,04. Menos 0,98 em módulo, menos 0 é igual a módulo de menos 0,98. Beleza, agora o que nós temos que fazer? Em módulo, qual que é o maior número aqui? É o 0,02, o 2,04 ou 0,98. Lembrando que eu falei 0,98 porque é em módulo, ou seja, fica positivo. O maior valor de erro aqui foi esse, 2,04. Então é ele que vamos alimentar na tabela, tá bom? Sempre o maior erro em módulo, 2,04. Porém com 4 casas decimais. Bom, próxima interação, K2. Ficará assim, x1 é 1 mais 2x2. Um x2 mais atualizado é esse aqui, ó, 2,04. Por isso que eu deixei de verde ali, ó. Porque isso não muda, você isola as incógnitas e faz isso até o final.
Só que a única coisa que muda é esses valores aqui que são incógnitas, porque você vai pegando sempre o mais atualizado. Por isso que é crucial você acabar de fazer a conta e já alimentar a tabela, para evitar que você se confunda e acabe errando. Bom, fica x1 é igual a 1 mais 2 vezes 2,04 dividido por 5, que dá 1,016. x2 é igual a 10 mais x1. O x1 mais atualizado é qual? É esse aqui, ó. Pode colocar aqui. 1,016 mais x3. O x3 mais atualizado é esse aqui, ó. Menos 0,98. O resultado dessa operação dá 2,0072. x3 fica menos 9 mais 2 vezes x2. O x2 mais atualizado é 2,0072. 2,0072 dividido por 5, que dá menos 0,9971. Agora, para achar um erro, vamos voltar na outra tabela. Lembrando que é só fazer isso. O erro de x1 é a linha atual menos a linha anterior, x2 atual menos anterior, x3 atual menos anterior. Você pega o erro que for maior em módulo e alimenta aqui. Vamos lá. Podemos mostrar aqui que já foi feito. 1,016, que é o x1 de K2, menos 0,2. Tudo em módulo, inclusive o resultado também, 0,816. O mesmo vale para o x2 e o mesmo para o x3. Dentre esses três erros aqui, qual que é o maior? O maior é esse, ó, 0,816. Em módulo, ele é maior do que o erro do x2 e o erro do x3. Vamos alimentar a tabela com ele, então. Beleza. Próxima e última interação desse exemplo, pois no enunciado falou que era para fazer até uma interação que seja maior ou igual a K3. Essa já é a K3. Vamos lá. Temos aqui x1, 1 mais 2 vezes x2. O x2 mais atualizado é esse aqui, que é 2,0072 dividido por 5, que dá 1,0028. x2, 10 mais x1. X1 mais atualizado é esse aqui, que é 1,0028 mais x3. O x3 mais atualizado é esse, que seria menos 0,9971 dividido por 5, que dá esse resultado aqui, 2,0011. x3 menos 9 mais 2 vezes x2. O x2 mais atualizado é esse, 2,0011. Coloca aqui 2,0011, que dá esse resultado. Achando o erro de x1, módulo de 1,0028 menos módulo de 1,016. Dá o resultado negativo, porém não faz diferença, pois é em módulo. O erro de x2, que é o x2 de K3 menos x2 da linha anterior, que seria o K2. E o mesmo para x3, que seria menos 0,9995 menos 0,9971. Beleza. Desses três erros aqui, o maior seria o erro do x1, que é menos 0,0132. Ele é maior que o erro do x2 que o erro do x3. Lembrando que é sempre em módulo. Vamos alimentar a tabela com ele. 0,0132. Beleza, pessoal. O exercício está pronto. Fizemos 3 iterações. Esse foi o nosso x1, x2 e x3 e o nosso erro final. Vamos agora para o exemplo 2. Temos aqui o enunciado. Faça as iterações para x, k0 como chute inicial 000, critério de parada, erro menor ou igual a 0,001. No exemplo anterior, o critério de parada era fazer até uma interação que fosse maior ou igual a 3. Nesse daqui, foi como eu expliquei anteriormente.
já usou outro critério, que é o critério de erro. Beleza. Vamos tirar isso daqui. Exemplo 2. Temos aqui um sistema 4x4, um pouquinho maior que o exemplo anterior, consequentemente um pouquinho mais trabalhoso. Bom, vamos lá. Primeiro passo, isolar as incógnitas. Ficará assim, isolando x1, ficará 7 menos x2 menos x3 menos x4, dividido por 4. x2 ficará 6 mais 2x1 mais x3 menos x4, dividido por 8. x3 ficará 1 mais x1 mais 2x2 mais x4, dividido por 5. E por fim, x4 ficará 1 mais x1 mais x2 mais x3 dividido por 4. Montamos a tabela aqui. Como pedido no enunciado, vamos usar o chute inicial como 0, 0, 0, 0. Ficará x1, 0, x2, 0, x3, 0 e x4, 0. Agora eu vou passar as fórmulas aqui para o lado, como fiz no exemplo anterior. Temos aqui para x1, 7 menos x2, x2 mais atualizado é o 0, menos x3, o mais atualizado também é 0, e x4, mais atualizado, é 0, dividido por 4, que dá o resultado de 1,75. Usando 4 casas decimais, mas lembrando que quanto mais casas decimais, maior sua precisão. x2, 6 mais 2x1, 2 vezes x1 mais atualizado é 1,75, mais x3, que é 0, menos x4, que também é 0, dividido por 8. Dá o resultado de 1,1875. x3 fica 1 mais x1 mais atualizado é 1,75, mais 2x2, o x2 mais atualizado é esse, 1,1875. Tá vendo como que é importante você alimentar a tabela imediatamente após achar o resultado? Se você não alimentar a tabela imediatamente após achar o resultado, corre um grande risco de você colocar valor desatualizado e com isso errar sua conta. E não sei se vocês perceberam, aqui é assim, se você errar no início, você erra o restante todo, que uma coisa depende da outra. Continuando aqui, mais x4, que o mais atualizado é 0. Tudo isso dividido por 5 dá o resultado de 1,025. x4, 1 mais x1, mais atualizado aqui é 1,75, mais x2, o mais atualizado é esse aqui, 1,1875, mais x3, o mais atualizado é 1,0250, dividido por 4, que dá um resultado de 1,2406. Agora vamos calcular o erro de K1, que vai ficar. Já fizemos a iteração de K1 também. Não se aplica erro para a iteração K0, pois os valores das incógnitas é 0. Já os erros da iteração K1 fica 1,75 menos 0, que dá 1,75. E o mesmo se aplica para os demais, que é a linha atual menos a linha anterior. Dentre os erros encontrados, em módulo, o maior será o erro de x1, 1,75. Vamos para a próxima interação de K2. Irei zerar essas fórmulas aqui. Beleza. x1, 7 menos x2. O mais atualizado aqui é 1,1875 menos x3. O mais atualizado é 1,0250. 1,025, que dá na mesma, menos x4. O mais atualizado é 1,2406. Tudo isso dividido por 4, que dá 0,8867. x2, 6 mais 2 vezes x1. x1 mais atualizado é 0,8867. 0,8867.
mais x3, o mais atualizado é esse aqui, 1,025, menos x4, o mais atualizado é esse, 1,2406, 1,2406, dividido por 8, que dá 0,9447. x3, 1 mais x1, x1 mais atualizado é esse 0,8867, mais 2 vezes x2, 2 vezes x2 mais atualizado é esse 0,9447, mais x4, x4 mais atualizado é esse 1,2406. Tudo isso dividido por 5, que dá 1,0033. Para finalizar essa interação do K2, ficará o x4, 1 mais x1, x1 mais atualizado é 0,8867, mais x2, que é 0,9447, mais x3, o mais atualizado é 1,0033, dividido por 4, que dá 0,9587. Calculando o erro, ficará 0,8867 menos o anterior, que é 1,75, que dá menos 0,863, porém em módulo. O x2 dá isso, o erro do x2, e o erro do x3, e o erro do x4. No final, qual que é o maior erro aqui, considerando que todos os números estão em módulo? Seria esse erro aqui, 0,863. Vamos alimentar a tabela com ele. Agora vamos para a terceira interação. x1, 7 menos x2. x2 mais atualizado é esse, 0,9447. Menos x3, o mais atualizado é 1,0033. Menos x4, o mais atualizado é 0,9587. Dividido por 4, que dá 1,0233. x2, 6 mais 2x1. x1 mais atualizado é esse que acabamos de achar, 1,0233, mais x3, o mais atualizado é esse, que seria 1,0033, menos x4, que é o mais atualizado, 0,9587. 0,9587, que dá o resultado de 1,0114. x3, 1 mais x1, 1,0233, que é o x1 mais atualizado, mais 2x2, 2 vezes o x2 mais atualizado, que é esse que acabamos de achar, que é 0,0114, mais x4. Mais atualizado x4 aqui é 0,9587. Tudo isso dividido por 5, que dá 1,0009. Por fim, o x4, 1 mais x1. x1 mais atualizado é 1,0233, mais x2. O mais atualizado é 1,0114. Mais o x3, mais atualizado é 1,0009. Tudo isso dividido por 4, que dá o resultado de 1,0089. Calculando o erro, ficará o erro do x1 vai dar 0,1366, erro do x2, erro do x3 e erro do x4. Dentre esses erros aqui, qual que é o maior? Novamente, é o erro do x1, que é 0,1366. Lembrando que é sempre em módulo. Vamos alimentar na tabela então. O maior erro em módulo, 0,1366.
Bom, pessoal, o exercício falou que a gente deve fazer essas iterações até o erro ser menor ou igual a 0,001. Como vocês podem ver, isso vai demorar um pouco. O vídeo já está meio longo, eu irei encerrar por aqui. Bom, pessoal, o objetivo do vídeo é ensinar como fazer. Eu acredito que essa missão foi cumprida. Agora, o enunciado pediu para fazer as iterações até o erro ser menor ou igual a 0,001. Isso vai acontecer na interação número 6, K6. Olha só, eu já fiz o sistema aqui até a interação 7, e o maior erro em módulo, na interação 6, ele é menor ou igual a 0,001. Antes disso, isso não acontece. Está aqui para vocês, caso vocês queiram fazer em casa, eu aconselho a fazer, porque, como todo professor diz, só praticando para ficar bom. Isso daqui eu fiz no Excel, eu tenho conhecimentos de programação em VBA. Observe que eu posso até apagar os dados, que com esse botão que eu criei utilizando programação em VBA, eu dou um clique e ele faz a interação. Isso ajuda muito para você conferir se seu exercício está certo. Bom, é isso. Na interação número 6, ele vai atender o que o enunciado pede, que é um erro menor ou igual a 0,001. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreva aí nos comentários ou mande um e-mail. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, clique em gostei, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, com os seus grupos de estudo. E desde já agradeço pela força. Forte abraço.